O mundo ocidental está se tornando ridículo, vazio, superficial e violento. Porque as pessoas não leem, porque as pessoas não relaxam, porque as pessoas não praticam atividade física e as pessoas não têm um contato com a espiritualidade. O convidado de hoje é necessário. A psicologia ela está na alma dele. Pois ele é um mestre em comportamento, mas ele sempre se sentiu um pouco diferente. E ele é um cara diferente, diferenciado. É verdade. Léo Fraiman, bem-vindo ao Reviravolta. Bom, como é um programa que fala de reviravoltas, a gente vai entrar um pouquinho na sua vida mesmo. Okay. Porque a gente pode falar, inclusive, de uma reviravolta que aconteceu lá no começo, né? Quando você estava nessa fase de decidir mesmo, né? O que fazer da vida, Sim. que hoje você aconselha, inclusive, Perdido outros como jovens. a maioria de nós, né, Léo? É, né? Como tantos jovens que já passaram e passam por isso. Eu estava no meu terceiro ano do ensino médio e tinha que escolher a profissão. Eu gostava de engenharia, arquitetura, publicidade, educação física, direito e administração. Bem fácil de escolher, bem tranquilo, tranquilo. Mas, o que eu ouvia? Arquitetura você tem que saber desenhar, então não dá. Publicidade você tem que ser muito criativo. Psicologia, profissão de mulher. Engenharia, muita conta, não dá. Direito tem que ler demais. Educação física não paga bem. Então, assim, eram tantas ideias irracionais, disfuncionais, que no lugar de me sentir motivado, eu me sentia desencaixado. Eu já era um garoto hipersensível, né? Eu chorava assim com propaganda eleitoral de todos os partidos. Sabe aquele trailer de filme que o cara fala assim, aqui eu vou pôr essa música e o telespectador vai chorar? Então, eu sou essa pessoa. Você era ele. Né? Qual o então, seu signo, Léo? Eu sou canceriano com Canceriano. ascendente. Não, mas o câncer, ele é bem sensível, também. né? Ele é forte. O que me salva é que eu tenho ascendente em Áries, que é o lado realizador. Que é o lado e minha lua em peixes. Então, assim, eu sempre me senti um garoto desencaixado. Eu era muito curioso, muito sensível. Chegou na adolescência, eu estudava num colégio tradicional e eu tinha uma natureza muito criativa, muito questionadora. Eu queria entender por quê. Como assim? Mas do que é feito? Mas me explica. Nunca gostei de imposição, de dogma, de regra, de uma vida feita de fora para dentro. Mas, nessa hora, não tinha orientação nenhuma. E aí, o que eu fiz? Fui para a administração, que era uma profissão tradicional, masculina, era a profissão do meu pai. Terno e gravata, pasta de couro bonita, cartão de visita em alto relevo. Criei essa narrativa para mim. E é uma geração que se inspira muito nos pais Sim, mesmo, sim. E não só na profissão dos pais, como aquilo que os pais esperam que os filhos façam. Isso. Hoje a meninada se inspira nos youtubers, nos gamers, menos nos pais. Mas na nossa época era nos pais. É verdade. Eu me inspirava em ser igual ao meu pai. Era tipo, uau, meu pai é um cara bem sucedido, meu pai é um cara formal, trabalha bem, vou fazer profissão de homem. Era o que eu pensei. Porque de mulher era a psicologia da sua Era mãe. profissão de mulher, imagina que eu ia fazer psicologia. Eu ouvi de vários amigos isso. Psicologia é profissão de menina. Bom, aí fiz um ano de administração, entrava calado, saía mudo, não tinha nada a ver comigo. Eu falei, cara, não aguento isso aqui, não dá para mim. Minha mãe, inteligentemente, me deu o livro História Sem Fim, do Michel Ende. E foi um livro que eu li assim, numa tarde, foi muito louco. E aí eu li esse livro e falei, cara, é com isso que eu quero trabalhar. O mundo tá cinza, o mundo tá chato, o mundo tá ruim. Você ligava noticiário, só se falava de problema, corrupção, custo Brasil, futuro complicado. Você vê que nada mudou, só intensificou. Mas eu me sentia com um mundo muito cinza na minha frente, eu tinha muitos sonhos. Eu via, por exemplo, a lombada de um livro eu queria escrever, eu via países incríveis eu queria viajar o mundo, eu queria fazer a diferença. Eu falei, cara, quero trabalhar com os sonhos. Qual profissão trabalha com os sonhos? E aí quem me ajudou muito, além desse livro, foi o Valdir Benedetti, que era um astrólogo. Caramba! E eu fui conversar com ele, eu falei, bom, quem sabe os astros me ajudem a entender por onde ir e tal. Ai, quem nunca, né? Vamos combinar, né? Cara, Quando a gente quer entender um pouco, né? Pra onde a gente vai, a gente busca várias fontes. Mas o legal é que ele não fez nenhuma leitura de mapa natal, nem nada, não jogou búzios, não fez nada. Ele só perguntou, Léo, o que você veio aqui fazer? Eu falei, doutor, eu estou tão perdido, eu não sei o que fazer da minha vida, quem sabe você me ajuda, eu queria trabalhar com sonhos. Mas meu pai falou que é uma profissão instável, que não dá dinheiro. Minha mãe falou que é legal, todo mundo tem um palpite. Ele falou, mas o que você realmente gosta de fazer?
Pô, eu gosto de trabalhar com sonhos, com a fantasia, com ideias bacanas. Eu queria trazer cor para o mundo. Então você poderia ter sido publicitário também. Poderia. Pensa, a criatividade estava ali. Poderia ter sido estilista, várias coisas, né? Pintor, várias possibilidades. Aí ele falou assim, eu não vou ler um mapa natal para você, eu tenho uma pergunta que não está nos astros. Ela está aí dentro do seu coração. Se você não tivesse medo de nada, você faria o quê? Eu falei, psicologia. Quebrou o preconceito. Você falou na hora isso, viu, psicologia? Aí ele falou assim, mas você não precisa que a carta natal te diga que sua vida vai dar certo. Por que você vai ter medo de uma coisa que não aconteceu? E aí, cara, isso mudou tudo para mim. E aí eu entrei na psicologia, me encorajei, para desespero do meu pai, que falava assim, mas não tem segurança. Eu falei, pai, mas eu não quero segurança. Eu quero uma aventura, eu quero uma vida legal, eu quero ter orgulho de mim. Bom, eu sei que eu briguei com ele, que foi a primeira briga, assim, de bater na mesa mesmo, falar, cara, eu preciso de um amigo, eu não preciso de um pai mais dizendo dos medos. Os medos já estão postos. Fala que você acredita em mim. Bom, uma madrugada debatei. Fui para a psicologia. E aí lá eu me senti pela primeira vez aprendendo e não estudando. Tudo era legal. Psicologia da gestante, psicologia da sexualidade, psicologia do consumidor, psicologia dos sonhos, as teorias, tudo. E tudo era muito óbvio para mim. Eu não tive um caderno na faculdade. Caramba, e eu só tirei nota acima de 8. Você fala tanto dessa relação do pai e filho, de validação, de aprovação, de incentivo, o que é mimo, o que é educar. Você tinha essa coisa com seu pai? Não. De medo, ou de quero a aprovação dele? A cabeça do meu pai era a cabeça do homem tradicional, certo, errado, verdadeiro, falso, masculino, feminino, profissão de homem e profissão de mulher. E muito pelo inconsciente coletivo também. Era um modelo mental que ele foi criado. Meu pai nunca foi numa palestra minha até meus 45 anos de idade. Nunca leu um livro meu. Só que eu decidi que eu ia ter outros pais. Então eu tive, por exemplo, Adriano Silva, que foi um mestre de artes marciais. Eu tomei ele de pai. Eu falei, bom, o meu pai já me deu valores, uma casa boa, escola boa. Bom, é isso que eu tenho dele. Isso que ele pode dar. E ele era um cara assim, elegante, era um cara pontual, era um cara organizado. Ele me ensinava a fazer planilhas, ele me ensinava a ter métodos para as coisas, porque eu tenho o tal do TDAH e ele me ensinava, guarda a chave no mesmo lugar, põe horário para estudar, primeiro coloca na agenda as coisas, depois começa o dia. Então fala, cara, meu pai me deu um baita legado incrível. Eu entendi isso, assim, de adolescente. Falei, o que eu posso ter de outros pais? Coragem, eu vou ter do meu mestre de arte marcial. Força, eu vou ter do meu professor de tênis. Flexibilidade, eu vou ter da minha professora de dança. Entende? Identificação, eu vou ter com o meu professor, que é meu amigo até hoje, o Cristiano Nabuco de Abreu, que foi meu professor na faculdade de psicologia. Falei, cara, a gente pode ter vários pais. Eu posso criar familiaridade com várias pessoas. E o parentesco está lá, de pai e de mãe, com alguma familiaridade com o pai nestes aspectos, alguma familiaridade com a mãe naqueles. E é isso aí, o mundo é a grande família. Eu escolhi que o mundo ia ser a minha grande família, que meus filhos iam ser os meus livros, minhas palestras, os meus pacientes, todo mundo que eu pudesse tocar e cuidar. Você não tem filhos. Não. Porém, o seu trabalho é muito focado. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Exato. Por que aconteceu isso na sua vida de focar nesse nicho em especial, que é um nicho muito sensível, né? Na verdade, não é só nas crianças, né? Principalmente nos pais, se for pensar bem. No fundo, eu não trabalho com educação de filhos. Eu trabalho com educação de pais. É verdade. Tá? Eu decidi não ter filhos até hoje porque eu não quis. Eu sentia que o estilo de vida de um pai não seria condizente com o que eu tinha de chamado profissional e de autonomia e de liberdade. Eu entendo que é tão sagrado ter um filho que eu falei, cara, eu adoro viajar, eu adoro minha liberdade, eu dedico muito tempo para o meu trabalho, eu tenho um chamado, porque a psicologia para mim é muito óbvia. Eu vejo nas minhas palestras, às vezes eu assisto e falo, nossa, que legal, pô, essa piada ficou bacana.
eu não vou dizer que... Eu não sei de onde isso vem, se é anjo, se é o psicografo. Você se encanta com... Eu não sei de onde vem. Mas Aristóteles já falava que isso é o tal do daimon, né? Que todo mundo nasce com um dom especial, com uma habilidade, que se você descobre isso durante a vida, uau, aí, cara, a vida muda, eu me realizo muito com isso. Eu não sei o nome exatamente. É fácil, né? Da coisa acontecer fácil, é óbvio. Fluidamente. Eu sou um terapeuta incrível. Eu tenho lista de espera há 15 anos. Se eu fosse ruim, isso não aconteceria. Pô, eu nunca tive assessoria. Com você, Léo. E agora? 15 anos não dá. Não, eu estava pensando nisso justamente porque eu tenho uma filha adolescente e um bebê. Eu falo, esquece, o Léo não vai Você tem uma equipe maravilhosa. Mas você tem muito conteúdo bom na internet que já resolve a vida da gente. Veja, eu nunca tive assessoria de imprensa. Em 3, 4 anos eu criei junto com o André Martins. A gente criou um Instagram que tem 7 milhões de views por mês. Uau. Nunca fiz um curso, nunca paguei impulsionamento de nada. Nunca fui atrás de assessoria de imprensa, já tive 1 ano e meio na Globo, SBT, Bandeirantes, os programas mais incríveis já fui. Então, assim, tem algo que a vida me convocou a fazer. E se um dia ela me convocar a ter filhos, eu encontrar uma parceira que veja em mim também o pai com quem ela quer caminhar, tá lindo. Eu tenho 20 livros escritos, eu dei palestra na ONU, eu tenho 500 mil alunos hoje estudando meus livros de projeto de vida em 1.500 escolas no Brasil. Eu sou muito realizado. Essa coisa que às vezes você só vai conhecer o verdadeiro amor quando tiver filho. Nossa, eu tenho uma preguiça disso. Porque assim, cara, se você é tão vazio que você vai ter que se realizar com um filho, coitado desse filho. Porque é isso que vem acontecendo no mundo. Você vai jogar uma carga nele quando ele nasce. Pega as tuas amigas que têm filho, o Instagram delas. Olha meu filho comendo açaí, olha meu filho nadando, olha meu filho tocando flauta, olha meu filho fazendo... Já não é nem mais o Instagram dela, né? Então, de repente, a mãe não existe. A mãe não existe. Quem existe é o filhinho, que tem que ser lambido o tempo todo, com medalhas de gelo, porque se o moleque chega em 10º lugar, tem que ganhar medalha. Entendeu? E sabe o que está acontecendo no mundo? Eu vou te contar. O mundo ocidental está se tornando ridículo, vazio, superficial e violento. Porque as pessoas não leem, porque as pessoas não relaxam, porque as pessoas não praticam atividade física e as pessoas não têm um contato com a espiritualidade. As pessoas estão vazias em carreiras infelizes, em relacionamentos de mentira em muitos casos, por causa de dinheiro, por causa de medo de solidão, porque tem que... E aí, sabe o que acontece? Um consumo louco de açúcar, de farinha branca, de drogas, de álcool e de violência. Pega as séries mais vistas na Netflix ou na Prime Video, violência. Pega os estádios de futebol, viraram o quê? Arenas. Pega os filmes, vai agora na Cinemark, pega os filmes, tirando Trolls, o que você vai ver? Violência, traição, vingança. Os estádios viraram arenas. A nossa sociedade normalizou a barbárie, a brutalidade e a violência contra si e contra o outro. Eu tenho pacientes, são da idade de vocês, novas, que procuram, de repente, um namorado. Eu tenho 3 pacientes que elas falam, os caras normalizaram a maconha, beber 3 vezes por semana, tomar um uísque antes de dormir, ficar na rede social. É uma orgia de vícios. Isso está muito errado. E aí você fala assim, qual é o meu papel diante disso tudo? Eu tenho sim a coragem de acreditar na vida. Eu tenho sim a coragem de ser quem eu sou. Eu tenho sim, inclusive, uma vantagem competitiva ao não ser pai de ter o distanciamento que inspire pais e mães a educarem não baseado no seu ego, não baseado na narrativa de todo mundo faz, não baseado nessa preguiça existencial cínica de que hoje em dia é assim, mas baseado no que é bom para a saúde mental. Bom, Léo, tem uma coisa que você fala sempre dessa educação, da relação dos pais. Em primeiro lugar, uma criança ela não tem autonomia, não tem nem controle sobre rede social quando ela é bebê. Todos os pais estão ali, assim, exagerando nos elogios. Meu filho é lindo, meu filho é perfeito. E eles estão ouvindo isso em casa, né? Porque eles são super valorizados, eles são expostos. E isso vai gerar também uma carga para eles se cobrarem, quando ele entender que ele é muito lindo, que ele é muito inteligente. Em algum momento, essas crianças vão crescer, vão se encontrar em relacionamentos, vão se encontrar no mercado de trabalho e ela vai falar, não, mas eu não sou o melhor. Eu sempre ouvi que eu sou o melhor. Isso também não é uma sacanagem, como você fala com a criança, porque em algum momento eles vão viver a vida real. Não vão. Não Não vão.
Eles vão se enfrentar. Hoje tem uma narrativa cada vez mais comum. Eu não quero ter carro, não quero ter casa, eu só quero usar. Os jovens de hoje, eles não querem ter. Não quer ter ou não consegue ter? Não consegue nem sair da escola. O menino da escola pública não consegue ter um sentido, um projeto para terminar os estudos. Tem uma construção da exclusão para o menino da escola pública e tem uma construção da exclusão paralela do menino da escola privada, que hoje é massacrado por uma escola que vai até 5h30 da tarde. A criança, o adolescente não tem tempo para brincar, para ser jovem, para curtir, para passear, para aprontar. Porque a hora que você dá a medalha de gelo, né? O que é medalha de gelo? É medalha sem mérito. Ninguém vai, por exemplo, eu quero ir passear em Curitiba. Ninguém quer saber qual o 10º hotel melhor qualificado. Você quer saber o 1º, 2º, 3º. Então a sociedade ocidental é diferente da China, por exemplo. A China é um dos poucos países que tem coragem de limitar tempo de tela e que dá multa para pai e mãe que deixa o filho consumir game violento. Você sabia disso? Eu vi recentemente essa notícia. E que lá é um orgulho, rigor, regra, disciplina. Sim. Pega as provas internacionais de leitura e desempenho acadêmico, os caras estão arrebentando. Enquanto na sociedade ocidental a gente quer ser legal. E sendo legal, a gente é desleal com a criança. Mas ali também é uma privação de liberdade, né? Mas e você acha que aqui a gente está com muita liberdade? Não está. Não, depende, Léo. Isso é muito relativo. É liberdade demais para mim. Criança ter acesso a iPad desde pequeno, conteúdos no YouTube, isso é muita liberdade. Ela está presa ao direito de querer ser livre. Você entende? Esse é o grande ponto. E o que é liberdade, então? Então, a liberdade é quando você tem opções e tem consciência das consequências. Das escolhas também. Isso, é por isso que eu te fiz essa provocação. Você acha que a nossa criança hoje está livre? Não. Ela está prisioneira de ter que estar sempre bonita, de ter que ter sempre nota boa, de não errar. Tem mãe que vai buscar filho na escola e se o moleque está com o uniforme sujo, briga com a professora. Nossa, e pior que tem mesmo. Gente, tem professor hoje em dia, vou te falar. Bizarro. Eu tenho um estoque de bizarrices que eu uso nas palestras. E eu adoro quando me conta, porque assim, aqui pra gente. Não é isso, é mãe perguntando, mas não tem um sistema de transporte de mochila do carro até a sala de aula, porque meu filho, não sei o quê. Não, outro dia eu vi, juro, tem coisa que você fala assim, eu não sei se era melhor ser surdo ou ouvir isso. Não, ouvi uma mãe dizendo assim, olha isso, terminou a palestra na empresa e tal. Aí a mãe chega e fala assim, descobri uma colônia de férias ótima, não sei o que e tal. Eu falei, mas o que você gostou? Não, porque tem webcam e a gente pode ficar vendo os filhos ali como eles estão e no final do dia eles mandam uma versão editada. Eu falei, pra ela colocar, fazer um post. Você não tem nada mais legal para fazer enquanto seu filho está na colônia de férias. Vai namorar, vai estudar, vai jogar bola, né? Vai se divertir, vai jogar beach tennis, vai fazer meditação, vai para terapia, vai fazer nada. Ô, Léo, as mães, os pais, eles projetam no filho as frustrações deles? A maioria? Eles projetam o eu ideal deles. É a tal da nação isso, tudo narcísica, que eu não pude né? ter, meu filho tem que ter. Tudo que eu me frustrei, meu filho não vai se frustrar. Veja, ninguém posta a vida real. Não. Entendeu? O filho de todo mundo é perfeito, tem um cabelo maravilhoso, é magro, marcou o gol ótimo. O moleque faz 2 aulas na escolinha de futebol, o novo Neymar. É isso, mano, a gente tá enlouquecendo as nossas crianças. E aí volta naquele tema que você falou. Só que a criança nasce um Beethoven, da criança crescer achando que ela é perfeita, maravilhosa. Exato. E vai se lascar. Por 2 motivos. Primeiro, porque saúde mental tem a ver com a permissão de ser humano. A vulnerabilidade. A gente poder estar triste. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Então, mas não pode ser o tempo que todo, vai no coração. Mas olha como o sambinha é bonito. Mas para fazer um samba bom é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Não é. Vai nos museus do mundo. As obras mais lindas. Aquelas que foram feitas diante do luto. A arte vem da tragédia. Da guerra, da tristeza. A arte. Né? O ser humano encontra sentido na vida quando ele toma uma atitude diante do sofrimento. É verdade. É isso. Veja, nesse momento tem gente num hospital que está ali xingando o médico, gritando com a enfermeira. E tem gente que fala assim, que bom que eu tenho um hospital, que bom que eu tenho quem cuida de mim. Léo, vou pegar essa deixa que você falou da dor. Você é uma referência, você é uma autoridade, mas você é um homem. Sim. Um filho... Irmão, você tem irmãos. Sim.
Qual foi a sua dor? Porque nesses momentos eu já tive, a Dê já teve, todos nós temos, em relacionamentos, todos que estão assistindo, profissionalmente, exato, todo mundo que está em casa. Eu só cresci nos meus momentos de dor. Quando eu fui até o fundo do poço, sofri, eu tive que olhar para dentro, eu tive que olhar no espelho e falar, caramba, eu não sou tão legal assim, olha só, isso me causou, né? E terapia, óbvio, né? Terapia é maravilhoso. Quais foram os seus momentos de reviravolta, assim, de dor, de dificuldade? Eu tive um momento muito difícil na minha adolescência, justamente por me sentir desencaixado, em que ali, nessa hora de escolher profissão, que eu contei, né, com muito orgulho do que eu consegui fazer, acho que foi um dos momentos de maior solidão. Porque meus amigos iam para profissões tradicionais, como medicina, engenharia, e era como se ao escolher psicologia eu virasse meio um cidadão de segunda categoria. Sabe assim? Você não ser validado pelo seu pai, nem pelos primos, nem pelos amigos, nem pelos professores. Tipo, você está escolhendo uma profissão mais fraca. Você vai ganhar dinheiro com o quê? Ali foi uma coisa muito ruim para mim, muito doída. Você se sentiu meio que rejeitado ou fora de contexto? Um cidadão de segunda categoria. E aí, eu tomei uma decisão. Eu falei, você é um dos 100 melhores do meu país. Uau! Se eu for um dos 100 melhores do meu país, e eu tinha 17 anos, eu falei, eu tenho 33 anos para até eu ter 50 e ser um homem de verdade. Né? Falei, bom, o que eu preciso fazer? Ficar longe de droga, falar inglês, ler muito, me vestir bem e aprender a falar em público. Eu era tímido, me achava feio, me achava burro, porque eu tinha TDAH e hipersensível. Então eu falei, cara, não tem plano B. Ou eu vou ser um dos melhores do meu país, ou eu não vou aguentar olhar no meu espelho. E aí, eu tomei essa decisão. Na faculdade, eu fiz 39 cursos extracurriculares. Não vencer não era uma opção. Era vencer. Meu projeto era, eu vou ser bem-sucedido. O plano B era, eu vou ser muito bem-sucedido. O plano C era, eu vou ser incrivelmente bem-sucedido. Não tinha opção. Super jovem ter essa convicção. Não era autoestima, não. Era medo mesmo. Era medo de ser o merda. Era medo de ser o bosta da turma. E esse medo ajudou muito. Porque esse medo que me fazia estuda, que eu não conseguia ler, faz direito, se dedica, cala a boca, senta e estuda. E aí o mestre de artes marciais me ajudava muito. Porque pela timidez, minha mãe tinha me inscrito em aula de dança, que ninguém sabia. Eu ia para aula de jazz e balé moderno. Meus amigos pensavam que eu ia para aula de alongamento. Porque, imagina, poxa, eu já tinha escolhido psicologia. Se eu falar que eu faço jazz e balé... Cara, zoado. Bullying, brabo. E foi o que me salvou, porque era uma aula de turma mista. A professora Mônica, ela era um espetáculo. Pensa, eu tinha, sei lá, 18, 19... E ela tinha 21, 22. 21, 22, uma mulher é mulher. Eu era um menino. E às vezes eu errava o passo só para ela corrigir. Ai, danadinho! Era muito bom. E era uma turma mista, o pessoal tinha 3 anos mais. E ali que foi muito legal. A dança te ensina a lidar com o corpo, a ter expressão, a ter autoconfiança. E eu ganhei muito alongamento. E aí a turma era mista, 1, 2, 3, 4 anos depois que já estava no nível mais avançado, aí ficaram só mulheres. E aí os passos eram muito mais para feminino, aí eu desencaixei, falei, não é mais o que eu quero, aí eu fui para arte marcial. Como eu tinha bom alongamento, boa postura física, barriga de tanquinho, falei, vou para arte marcial. E o Adriano Silva, como eu não tinha grana, eu propus para ele, posso ser teu assistente para pagar a academia, alguma coisa assim, porque meus pais não tinham esse papo de me fazer feliz. O que tem, o que não tem, não tem. Aí eu ia de ônibus para a escola e tá tudo certo. Aí eu falei para ele, posso ser teu assistente? Ele falou, pode, mas estou vendo que você tem um empenho na aula. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você veio aqui como turista ou para ser um campeão? Porque eu vejo algum potencial em você. Falei, o que é isso? Ele falou, turista, esses alunos. Aí acaba a aula, eles vão correndo embora.
O campeão, ele começa o treino na hora que a aula termina. Aí acendeu a ira do dragão. Cara, eu falei, o quê? Aí você já estava na pegada, né? De querer ser alguém na vida. Foi o primeiro homem que acreditou em mim. Eu falei, cara, esse vai ser meu pai, 2. Aí você já estava buscando as referências para construir a sua porque eu precisava de alguma figura masculina que dissesse assim, você pode, vai, vamos, vou te mostrar um caminho. E aí, cara, terminava a aula, eu ficava mais meia hora, soco no saco de areia, alongamento e flexão e abdominal. Em 6 meses eu virei o primeiro campeão brasileiro de kickboxing, lutando com um cara que era uma cabeça mais que eu. E, assim, a tua força também estava aqui, eu acabei com ele. Foi incrível, porque eu descobri que eu tinha uma força muito forte, muito, muito, muito intensa. E aí, falando de um outro BO da vida, olha que interessante. Quando eu tinha 30 anos, eu descobri que eu tinha um tumor. Eu fui fazer tratamento de pele, um dermatologista, ele falou, mas o que é essa bolinha? Eu não sei. Aí fui num médico, foi 2, foi 3. Todo mundo, é uma amígdala. Não é nada, mas era uma bola. Tinha uma bola, não sei se dá para ver aqui a cicatriz. Dá um pouquinho. Resumindo uma longa história. Eu descobri, pelo Dr. Paulo Augusto Lima Pontes, que era um otorrinolaringologista incrível na época, que eu tinha um tumor. Você imagina que você tem 30 anos e descobre que você tem um tumor na garganta. Que fofo. Nossa. Aí fiz tratamento de reiki para me acalmar, fiz terapia, e aquele baita carinho de um monte de gente, aquele medo de morrer, porque era na carótida, estava aderido na carótida. Meu Deus. Ou seja, se eu tomasse uma bolada, podia morrer ou ficar paralisado na face, enfim, nada divertido. Fiz a cirurgia, durou 8 horas. 8 horas a cirurgia, acompanhado pelo Dr. Marcos Knobel, que era meu amigo de infância, hoje é vice-presidente do Einstein, o Paulo Rosenbaum, endocrinologista, tinha umas 4 pessoas na sala de cirurgia. Tiraram. Só que teve que tirar um pedaço da carótida. E aí fizeram um enxerto. Mexeu tanto que eu perdi a fala. Caramba! Que era um dos seus pilares. A minha voz saía mais baixo do que isso. A 1 metro a pessoa não ouvia a minha voz. Nossa, que desespero. Aí eu fui falar com o médico. Doutor, eu não consigo falar, e agora? Ele falou o quê? Mexeu muito. Isso, desculpa. Aí ele falou assim, Léo, como mexeu muito nas cordas vocais, uma delas paralisou. Eu falei, doutor, mas e as outras? Eu pensei que a gente tinha 50 cordas vocais. Usasse uma de cada. Na verdade, a gente só tem 2. Você sabia disso? Não. Então, fica a dica. Eu pensei que a gente tinha uma harpa, assim, né? Cordas vocais. Anestesiou uma, cordas vocais. Mano, a gente tem 2, que elas reverberam assim, e uma paralisou. Então, uma mexia e outra não. Por isso que saía bem... E aí, ele pegou e falou assim, mas olha, faz fonoterapia que você tem 50% de chance de voltar a falar. Aí eu lembrei do treino do campeão. Aí eu lembrei da minha decisão com a psicologia. Falei, o quê? 50%? De jeito nenhum. Falar o que o português bem educado. Falei, de jeito nenhum. Aí eu fazia fono de manhã com a doutora, fazia de tarde sozinho, porque eu falei, bom, eu tenho 50% com ela. Se eu fizer de tarde, eu tenho 100. E vou fazer à noite mais uma para ter 150. Porque não falar não era uma opção. E aí eu consegui, em 3 meses eu cantei meu primeiro Parabéns a Você e chorei. Porque era uma das coisas mais tristes do mundo. Até hoje, quando eu canto Parabéns a Você, eu me emociono. E de falar eu me emociono, legal, porque assim, Léo. eu estava com um programa, um quadro fixo no programa da Ana Maria Braga, da Globo. Eu estava dando aula na faculdade. Eu estava consultório crescendo. Tinha terminado meu mestrado. Eu estava voando. E aí, de repente, a vida vem e te dá um tumor. Cara, é muito complicado, é muito doído. Você fica muito magoado com a vida. Porque a vida nos convoca. Quando você tem uma dor, a vida está te convocando a dar um sentido. Eu vou me revoltar, eu vou comer demais, eu vou brigar com a minha família, ou eu vou me conhecer, eu vou fazer terapia, eu vou pegar a vida na mão. E aí foi isso que me ajudou. O Adriano Silva, o Cristiano Nabuco de Abreu, que era um pai e me ensinou o caminho da vida acadêmica. Ele mostrava, Léo, se você for muito consistente, você tem uma chance de ter sucesso. E o Viktor Frankl. Nossa, eu queria só pegar um parêntese do livro,
porque para mim esse livro ele mostrou o quanto o porquê, né, ter um porquê na vida para nortear, né, e a gente aguentar o tranco no momento difícil e a esperança. Então essas duas palavras ficaram na minha, o porquê seguir e ter esperança. Que é um propósito que se fala tanto hoje, pelo menos, né? E as pessoas, a gente conversa muito disso, as pessoas acham que o propósito é uma coisa muito grande, então que ela tem que fazer um grande feito, uma grande realização com uma grande habilidade. Não é, são nas coisas pequenas, é o seu jeito, às vezes sua habilidade é ouvir as pessoas, às vezes sua habilidade é acolher as pessoas, é cozinhar, então assim, a gente não precisa ser enorme, nem estar entre os 100 do Brasil, porque senão a chance de se frustrar é muito grande. Mas fazer aquilo que você tem de característica como algo que você possa servir. Exatamente. Alguém, né? O propósito é aquilo que transcende o indivíduo. Exato. Né? É aquilo que eu construo como obra no mundo. Então, para uns, o propósito é fazer, ó, que bonito esse vaso. Tem propósito. Com certeza. Para outra, é pintar esse copo. Olha que lindo isso aqui, aliás, adorei. É pintado à mão. Falaram, uma moça lá fora falou que convidado ganha. Não sei. Falaram, claro que ganha. Uma moça me disse. Tá esperando quando a entrevista é boa, já estão chegando nesse momento. O propósito pode ser fazer uma massagem. O propósito pode ser o jeito que você abraça Léo, e assim, o seu propósito é como você vive a vida. Por exemplo, as pessoas que eu mais amo, que eu mais admiro, são pessoas extremamente simples, que não têm nem conhecimento no sentido de ter estudado muito, né? E elas deixam um legado de ensinamento assim tão grande. Então a gente tem que deixa uma marca, né? Porque aquela pessoa ela marca você às vezes a presença de uma pessoa é acolhedora e ela muda a sua vida. Totalmente. Exatamente. Sem currículo de Harvard. Exato. Eu aprendi num curso de Ciência da Felicidade, uma pós-graduação. Ela é mestre em Ciência da Felicidade. É mesmo? Que legal. Com o Tal Shahar ou com algum outro autor? Todos eles, mas eu me formei no Brasil, né? Não cheguei a fazer a formação fora, mas eles são minhas referências. Que legal, amo, que massa. sou suspeita. Então, ótimo. O Tal Shahar, ele fala uma coisa muito legal, que a presença eleva o ordinário ao extraordinário. Faz um bolo sem presença, olhando na tela, falando mal de alguém, bolo, murcho. Dá um beijo na boca sem presença. Não tem como. É horrível. Tudo. Tudo. Bate um pênalti, escreve um texto. Qualquer coisa que você faz, quando você não está lá de verdade, você se desconecta da vida. Aí você vai no modo ordinário, ordinary, comum, tarefeiro. Acho que é por isso que tem tanta gente perdida também. Exato. Né? Quando você se integra com a vida, quando você se entrega à vida, quando você entrega à vida o teu melhor, a vida ganha sentido. Então é muito legal isso que você falou. Tem muita gente que fala assim, preciso descobrir um propósito, criar um aplicativo que vai mudar o mundo. Até porque a gente se compara nas redes o tempo todo. A pessoa tem seguidor, tem dinheiro, tem profissão, tem influência, eu não tenho. E as pessoas vão se sentindo menores. Tanto que tem pesquisas que mostram isso. Quanto mais você consome rede social, tende a ser menor a tua autoestima. E a sua felicidade. Adolescentes menos assim. Exatamente. Porque esse você é um ponto que a gente pode desenrolar um pouquinho mais, mas acho que está um momento da gente fazer aquela pausa, você não quer tá? um cafezinho? Um cafezinho. Um cafezinho, um e presente. Nessa pausa tem surpresa. Amiga, vamos agradar ele, quem sabe um dia ele faz uma sessão assim, com a gente. Essa lista de 15 anos vai para 1,5, não sei. Quem sabe? Vamos tentar. Vou fazer um café aqui, podem continuar esse papo. Léo, você falou em presente, temos dois, não é um só. Adoro presente. Inclusive a taça que você gostou. Casa tá Costa é uma parceira muito legal da gente. E Casa Costa tem tudo para receber. Essas taças, inclusive, são pintadas à mão. Que coisa com linda. Presença, né? Exatamente. É um carinho muito especial, é um carro-chefe da marca, né? É um diferencial que a marca tem. Inclusive, todos esses itens que você está vendo no cenário de decoração são da Casa Costa. Lindo, e outra parceira nossa é a Chili Beans. E a gente escolhe os óculos para os nossos entrevistados, pessoalmente. Eu e a Érica, a gente vai na loja, a gente dá uma stalkeada. A gente dá uma stalkeada em vocês nas redes, falar qual é o modelo que vai dar certo. E eu espero que a gente tenha acertado. Vamos lá, você que vai dizer. Ficou demais. E o Léo já estava na rádio de óculos, aí a gente olhou e falou, ficou legal? Ficou ótimo, ficou ótimo. Ficou muito bom, ficou lindo. Espero que você tenha gostado. Adorei, sensacional. Sabe que uma das minhas linguagens de amor mais pronunciadas é presente. É verdade. Presente, você serviço e palavra. Você gosta de receber ou de dar presente? As duas coisas. Olha, geralmente aquilo que a gente gosta como linguagem pra gente é o que a gente faz pro outro. Obrigado. Né?
O que pode ser um perigo. O que pode ser um perigo, né? Porque às vezes a outra pessoa não gosta do que a gente gosta. Faça o outro o que você gostaria que fizesse com você, é um problema. Isso é bonito na Bíblia, mas na prática não. Eu já passei em relacionamento que eu recebia muito e não sabia dar presente, porque para mim isso não tem significado, para mim é comunicação. Olha lá. E aí... Então, na prática o que funciona, esses 30 anos de experiência clínica me ensinaram o seguinte, na prática o que funciona é ame o outro como ao outro mesmo. Do jeito não como a ti. Como a ti mesmo, mano, não funciona. Não funciona. Como a ti mesmo, não. É como ele é. Sabe, eu aprendi isso com a Manuela. Eu vou te contar. Léo, a gente falou de TDAH, eu acho muito legal, porque hoje se fala muito mais nisso. Eu tenho outra pergunta também que eu não posso perder a oportunidade de falar com você também. Mas sobre o TDAH, como você tem, a Dê também falou que tem... Gente, é uma dificuldade. Uma das características é precisar sempre estar sentindo uma emoção, sentindo vontade de fazer alguma coisa, talvez uma inquietude, uma aceleração mental. Isso te ajudou a ser esse cara também? Porque é isso, né? Quer dizer, uma fragilidade, teoricamente, porque eu imaginei você lá atrás, eu vou fazer, porque isso era combustível, te dava energia, e você virou quem é. Por isso que eu gosto dessa onda moderna da psicologia de despatologização. Porque o estudo é um carimbo. Tem TDAH, então não leio. Não, mano, você vai ler de pé. Você vai ler 5 páginas. Você vai ler e vai escrever. Tem depressão. E daí? Então vamos tomar remédio? Então vamos fazer atividade física? Vamos fazer meditação? Vamos fazer uma boa terapia? Né? Vai podando. Porque assim, tudo vira desculpa para nada. Para nada. Então assim, cara, quem é hoje na sociedade que não tem uma noia, uma neura, alguma questão, uma limitação? Quem teve pais perfeitos, a infância maravilhosa da Disney? Não existe. Não, pega a Érica, tem cara da princesinha da Disney. Quem olha... Não, com todo respeito. Sabe? Quem olha não sabe o tamanho do B.O. Ai, Léo, não fala assim. Não, mas é verdade. Não, sabe que às vezes é verdade, a experiência com a história é muito boa, porque às vezes senta uma boneca dessa, aí você fala assim, nossa, essa mulher tem o cara que quer, maravilhosa, ela tem orgasmos múltiplos todas as vezes, tudo dá certo na vida dela. Bom, não precisa falar. Aí, não, mas é verdade, aí você atende a pessoa, ela vai tirando as cascas da cebola, você vai vendo, cara, é um humano. Tirando as máscaras. Por isso, cara, todo mundo, a gente vê a pessoa na rede social tão perfeita. Esse programa, Léo, esse programa é para trazer aqui, para falar a real vulnerabilidade, porque tem gente que senta aqui e é perfeita, sabe? Assim, nossa, que bom que eu tive uma doença que me trouxe, eu estava plena, eu não se... Assim, cada um sente de uma forma, mas aqui... eu acho que é a gente abrir o coração e trazer pessoas incríveis, iguais a você, para mostrar, cara, a gente... Já que é para falar de vulnerabilidade, já que eu estou na sua frente, acho que eu até vou tremer agora, porque é uma dificuldade muito grande, né, diante dos desafios de ser mãe, pai, é você ser, como que eu vou colocar assim, sabe? Firme. E eu carrego uma culpa, lá é exceção mesmo, eu carrego uma culpa porque quando eu vim para São Paulo, minha filha ficou. E aí, muitas vezes, eu tenho medo de cutucar essa ferida, de falar não e, de repente, ela se sentir rejeitada por mim. Cara, que loucura isso, que dificuldade, que desafio, sabe? E eu sei que eu tô errada. Mas esse período foi curto, foi de 1 ano e meio. Não, eu tô aprendendo a lidar com isso, mas eu fiquei bastante tempo, assim, recorrendo a essa culpa de ter ficado um tempo longe dela, e quando eu estou numa situação ali que eu preciso ser mais incisiva, né, durante muito tempo eu cedia, agora que eu tô sendo mais firme, eu fico destruída por dentro. Mas dos 16 anos, 14 anos, ela estava presente, entendeu? Não, sim, claro, a vida inteira, né? Mas por causa de um período ali, de 1 ano e pouco, Posso te dar 3 presentes? Me desequilibrou. Vou te dar um psicopó. Já que a gente estava falando vou te dar um psicopó de sanidade aqui. Adorei. Primeira coisa. Joga tudo. Joga em mim também. Deixa eu te contar uma coisa. Eu atendo há 30 anos. E pesquiso há 35, desde o começo da faculdade. O pai e a mãe não é 100% responsável nem pela saúde, nem pela felicidade, nem pelo sucesso de uma criança. Tem crianças que vêm das situações mais horríveis e se tornam professoras, escritoras, médicas, pessoas que vão fazer bolos maravilhosos, vão cortar cabelo, vão ser incríveis. Pega a história do Rodrigo Sintra, que todo mundo conhece, todo mundo ama.
Pega a história do cara. Legal. O cara tem a Olenka, que tem 1.500 pessoas que vendem o produto dele. O salão dele tem acho que 100 e tantas pessoas trabalhando. O cara é um mago do cabelo, milhões de seguidores, sei lá, quase 10 milhões. Vai ver a história do cara. Vai ver o BO que ele passou. Pega a história da Oprah. Nossa. Pega a história dessa Taylor Swift, que hoje está na crista da... Minha mulher já lambeu asfalto quente. Então é sobre isso. Então, não há uma relação direta entre o tipo de mãe que você é e o sucesso, a felicidade, nem a saúde mental da sua filha. Porque, além da sua influência, tem a genética dela, que é responsável por nada menos do que 50% da saúde, da felicidade de uma pessoa. Sabia disso? Tanto que tem criança que é autofeliz. A criança está lá no meio da enchente, na favela... Você quer ir feliz da vida. E tem o outro que está lá mesmo, no condomínio da Boa Vista, andando de triciclo e de bico. Porque hoje não tem carne com brie, teve que ser carne com queijo prato. Não tem vaguinho. Exato. Vocês sabem do que eu estou falando. Não, tá? isso acontece muito. 50% da nossa felicidade da saúde mental é genético, segundo vários autores. Terceiro, tem algo que é da alma da pessoa. Né? E quem não acredita em alma é um tonto, porque assim, tem criança de 5 anos que toca violino, você vai dizer que não é coisa de alma. Tem criança com dança, sabe? Tem idoso com 74 que resolve correr e vira maratonista. A vida é muito maior. O quê? Niade, você assistiu o filme da Niade? Não, ainda não. Tá agora na Netflix, gente. Né? É uma superação com 63 anos. Ela bateu o recorde de travessia de Cuba até Key West, na Flórida. 110 milhas, 62 anos, começou a treinar com 60. Ela tentou com 28, não conseguiu, ela falou, eu vou. Não, é o chamado da alma. Então, assim, primeiro presente que eu quero te dar. Adoça a tua culpa com realismo. O Tal Shahar fala, né, que a felicidade está baseada em 3 palavras mágicas. Realidade, realidade e realidade. Aceitar a vida como ela é. Ser filho de pai separado, ter morado 1 ano, 2 longe da mãe, ter mãe, não ter mãe. Não existe determinismo em ciências humanas. Não existe. Existe influência. Temperado o teu coração com isso, eu vou te dar mais um ingrediente aqui, mais um segundo psicopó. Tá? Não existe o não. Sabia? Todo não é um sim. Não vai ficar na tela de madrugada. Sim, vai acordar dia seguinte disposta. Não vai comer no sofá. Sim, vai virar gente, vai comer na mesa. Não vai ter tudo o que quer. Sim, vai aprender a lidar com frustração, realidade, vai valorizar as coisas. Nossa, então, isso vai ajudar a ressignificar a tua cabeça, porque a culpa da mulher, na prática, é uma invenção do patriarcado para desempoderar as mulheres. Aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso é mentira. Isso, na verdade, faz parte de uma cultura machista criada por homens e mulheres. Porque as pessoas falam muito, os homens são machistas, as mulheres são muitas vezes mais machistas. Pega quem são as editoras de moda que criam padrões impossíveis? São mulheres. Julgam muito mais, quem são as pessoas que trabalham no mundo da estética, criando produtos que dizem que você está inadequada, quando no fundo você é o que você é? Então, tanto que a mulher se veste para mulher, não é para o homem. Né? Esta ideia do desempoderamento feminino é criada por homens e mulheres. Eu até me empoderei aqui, inclusive, depois que vão criando mitos de uma vida imperfeita e da mulher sagrada, maravilhosa, perfeita, que ninguém é. Quando, na verdade, se você olhar, quando é que o casamento fica legal? Quando a mulher sai do salto. Daquele momento em que está todo mundo dançando sem preocupação, rebolando, dançando, rindo, tirou o salto. A vida fica boa quando a gente sai do salto. Gostei dessa frase. Terceira dica que eu vou te dar. Ai, que maravilhoso. Que vai aprender a dosar a tua culpa. Antes do sim, do não, deixo, não deixo, faço, não faço, levo, não levo, pago ou não pago. O que deve guiar a tua ação não é o que você quer, nem o que a tua filha quer. É o que realmente vai levá-la a se desenvolver como pessoa. E aí você não tem culpa. Na verdade, você tem o propósito.
Educação com propósito, eu falo disso no livro da Síndrome do Imperador, diante desses dilemas, eu quero, não quero, faço, não faço, pago, não pago, esse desequilíbrio tão difícil que toda mãe e todo pai tem, sim, como é que a gente pilota no meio disso tudo? Quando a gente para e pensa, isso realmente é bom para o desenvolvimento do meu filho? Porque aí não tem culpa. Você deveria ter culpa de não fazer o certo. Então acabou a culpa. Entende? Você tem uma linha de conduta que te liberta do palpitismo, das opiniões dos outros, de culpas descabidas, de dívidas indevidas, das tuas dores de passado. Ah, minha mãe não deu isso. Não, cara, educação é sobre assim. Como é que chama a tua filha? Sofia. O que é bom para a Sofia? Sofia pediu para tomar um café antes de ler. Quantos anos ela tem? 16. Então ela pode tomar um café antes de estudar. A Sofia pediu para ficar na tela de madrugada porque ela está afim. Não. Ela pediu para ir numa festa que só vai ter adolescente com bebida alcoólica. Não, ela é menor de idade, não vai. Ela pediu para comprar RG falso. Não vai. Pelo amor. E aí quando ela vier... Caramba! Não, isso a criança nem pede. A criança não, adolescente nem pede. Né? Vai lá e faz. Nessa hora, tem muita mãe que fala, mas deixa, mas coitada. Coitada é quem não tem mãe que educa, que é firme. Firmeza é uma maravilha, dá um abraço sem firmeza. Aquele aperto de mão, oi, tudo bem? É morno, né? Ah, é horrível. Não, pelo amor. Léo, chegamos num momento do baralho reviravolta. Então aqui você vai escolher uma carta aleatória, não sabemos qual será, e responder a pergunta que tiver aí. Ó, se essa aqui tá aqui, é porque essa aqui tá aqui. Boa. Já sofreu, fez bullying? Sofri. Eu tinha um menino que era um desgraçado na perua. Ele era um desgraçado porque ele não tinha graça, ele era um sem graça, é um desgraçado. E todo desgraçado tenta tirar a graça da vida do outro. Então era um desgraçado, chamava Dodô. Tomara que ele ouça isso, tenha feito terapia. Está no meu livro da Superação e Equilíbrio Emocional. Mas ele me ajudou muito, porque ele me zoava na perua, me chamava... Mas zoava do quê? Ah, de espinhudo, dente torto, que eu tinha cabelo com redemoinho. Tudo que ele podia me zoar, ele zoava. E ele era 3 anos mais velho, então você imagina, para um moleque da 6ª série, um moleque do 9º ano, primeiro colegial, você não vai se meter com um cara desse. Mas ele me ajudou indiretamente. Teve um dia que eu estava saindo da perua, ele cuspiu. Nossa. E ficou aquela gosma verde aqui, só que eu não vi. Eu não vi, eu pensei que eu tinha desviado e o cuspe tinha ido embora. Quando eu cheguei em casa, que eu fui tocar, pegar alguma coisa no bolso, eu vi. Mas aquilo me ajudou, sabe por quê? Porque eu tirei a blusa e lavei. Eu falei, esse cuspe está na camiseta, não está em mim. E aí as outras vezes que ele vinha xingando, eu olhava para ele e fazia assim. Ah, o que mais? Ah, porque você tem dente torto. É verdade. Ah, porque você tem espinha. É verdade, eu tenho mesmo. E eu ficava olhando para ele. Aí acabou eu a graça. tomei a decisão de que o que eu tinha mesmo. Ah, porque teu cabelo é ridículo. Talvez na tua opinião Cara, foi muito libertador. A pessoa porque eu não tinha como confrontá-lo fisicamente, mas eu falei assim, não, ele que cospe. Eu sou o que recebeu o cuspe, eu não sou o cuspe. A minha camisa eu lavo, o coração dele não tem como já tá dele. Uma raiva que você sentiu. Mas com ali, o irmão, você chegou no limite, mudou o jogo, a gente faz né? bullying. Com o irmão? Nunca? Não, eu tenho só uma irmã, não, ela era mais velha, não tinha chance nenhuma de fazer bullying. Nossa, na minha casa não tinha bullying, mas a gente quebrava o pau, de pegar o cabo da vassoura e dar na cabeça do outro. A gente fala bullying, a gente usa essa palavra, mas é essa coisa de encher o saco, de provocar, irmão, imagina, o meu irmão, a sorte, nossa, não posso nem falar isso, meu irmão ficou tetraplégico. Poxa. E ele me zoa e a gente se zoa o tempo todo, sabe? Então, assim... desde uma brincadeira, assim, tô pintando a unha, por exemplo, eu vou lá assim, ele não mexe a mão, ele fala, quer pintar a unha de vermelho? Filha da mãe, para. A gente dá risada, mas eu vou dar uma sacaneadinha, entendeu? Então esse tipo de brincadeira que não é bullying, não ofende, não machuca, eu acho que é natural que a gente tenha na vida, né? E vamos conceitualizar que bullying é uma provocação sistemática, unilateral
que é indiferente à dor do outro e é intencional para ferir. Então, brincar, zoar... Mas tem pai que tem filho que faz bullying e fala é brincadeira, é criança, é a negação, né? É o pai que é fã do filho. É aí que entra a síndrome do imperador. Ou que quer ser amigo. É o filho perfeitinho. E agora, uma coisa que eu noto muito. 90% dos casos de quem faz bullying sofre em casa. Ou vê o pai fazendo com a esposa. A gente vê isso em filmes, inclusive. Porque assim, quem está feliz não enche o saco. Nossa, eu amo essa frase, eu uso essa frase direto. Essa é a realidade. Você nunca vai ver uma pessoa feliz sendo preconceituosa, sacana, malvada. Invejosa. Quem está feliz, está bem, é generosa. As pesquisas mostram, quanto mais feliz você está, mais você é generoso. Total. Inclusive com dinheiro. Você se desapega. Quando você se apega ao lixo, à maldade, ao preconceito, é porque você está tentando uma outra lata de lixo para colocar o que vaza em si. E isso que ajuda demais a lidar com o preconceito. Quando vier alguém falar alguma coisa, seu judeu, sou, com orgulho. Sua branquela, sou, é verdade. Seu baixinho, sou, é verdade, minha estatura não é. Seu gordo, eu gosto de pizza. Sua preta, minha pele tem mais melanina. Porque o xingamento, ele só se torna xingamento quando você não está ciente de quem você é. Você entende? O xingamento, na verdade, só se torna venenoso se você decidir que ele tem capacidade de te machucar. O Karnal fala isso, né? Quem sabe quem é, não se ofende. Isso é uma verdade psicológica muito profunda. Que até o filho da... Aí ele fala, minha mãe tem uma tem outra profissão. Não é, então não você foi pra mim. Né, o outro. Mas a criança, ela não tem essa maturidade, né? Sim. Por isso que é preciso o pai estar muito atento ao que acontece, ter essa conversa aberta. Isso tudo começa também com desconstruir a cultura da violência. Porque se o game que eu uso é violento, se eu vejo na televisão violência, se meu pai é violento com a minha mãe ou vice-versa, se em casa tudo se passa pano para xingamento, a criança cresce com a crença de que xingar é normal. E não é normal. Ela vai repetir um padrão. Né? O ser humano, vou contar uma coisa boa para você. O ser humano é bom. Você acha que tem mais gente boa do que ruim? Não é que eu acho, eu tenho certeza. Você sabia, meu pai fala isso, eu falo, pai, não sei. Eu vou te dar 3 dados rápidos. Você sabia que hoje 137 mil pessoas no mundo saíram da linha de pobreza? Você sabia que hoje em dia a gente tem mais saneamento, mais direitos, mais equidade, mais informação, mais mobilidade, menos morte prematura, mais longevidade do que jamais na história? Você sabia que a gente está mais bonito a cada geração? Mas isso é uma evolução necessária e comercial também, de indústria, de movimentar tudo isso. E a gente está evoluindo. De governos, influência. Mas eu entendo o que o Léo está falando, porque isso tudo está acontecendo, mas isso tudo não é noticiado. Exatamente. E vou te dar mais um dado. As pinturas rupestres, aquelas pinturas em caverna que mostram como era o ser humano na antiguidade. As pinturas rupestres não têm representação de guerras. Olha só. Sabia? Não. O ser humano, na sua essência, é bondoso. Criava filhos em comunidade. Não tinha propriedade privada. Não tinha masculino e feminino. Tinha complementariedade de papel. Isso tudo é invenção da civilização. Então, disputa territorial. Isso que é legal de ler história, de ler filosofia, de ler psicologia, que a gente entende que a história não está posta. Esse momento que a gente vive hoje é um momento muito delicado. O tecido social está ali, delicado. Tem muita gente falando de amor, tem muita gente falando de ódio. Qual vai ser o teu papel? Você vai ser aqueles que vão ser parte da solução, do amor, da mão estendida, da compaixão, do perdão, da oração, ou você vai ser parte do veneno do mundo? O vitimismo. A gente tá de forma assim muito breve, qual reviravolta o mundo precisa hoje? Uau. Comportamental. Bondade. Bondade. É o oposto da violência, é o oposto da maldade, é o oposto da indiferença, é o oposto da agressividade, da superficialidade. É bondade. Fazer um bolo com vontade de realmente alimentar o outro, dar um abraço com vontade de realmente deixar o dia do outro. É abrir o elevador de manhã e desejar bom dia para o vizinho. Bondade servir não é... também. Sabe, é assim, eu vou amamentar um filho, eu vou amamentar com bondade, com presença. Eu vou dar uma entrevista, eu vou dar o meu melhor.
eu vou me vestir no meu melhor. Aliás, vou fazer um carinho. Vou usar a melhor taça. Né? Vou fazer um carinho a alguém, eu vou fazer com bondade, eu vou depositar o meu melhor para o mundo. Eu tenho uma pergunta com ela que eu queria concluir, que eu faço muito para os meus pacientes nas palestras. Depois que você passa, que marca fica? Tem gente que deixa uma marca de amor, tem gente que deixa uma marca de destruição. A gente escolhe que marca a gente quer deixar no mundo. É a única coisa que a gente deixa, não é o dinheiro, não é legado. O legado é isso, é uma história. Depois que você passa, assim, como eu vou ser lembrado? Não é o que eu estava usando, Léo. A roupa, a joia, influência. Nossa, olha, ela morreu, mas ela tinha 70 milhões de seguidores. O que ela fez com isso? O poder que ela teve, ela retribuiu de que forma? Exato. Já em deixar uma marca, né? Temos aqui uma caixinha para você deixar a sua marca. Mas, na verdade, essa caixinha é uma caixinha de reviravolta também, que a gente chama de intencionalidade, né? O que você vai colocar aqui como intenção, né? Algo que você quer realizar na sua vida, factível, né? Ou não, mas a gente vai ligar, né? A gente vai ligar, e aí, aquele projeto que você colocou no papelzinho lá no programa, né? Então você vai anotar, você vai escrever, né? O que você quer realizar. E algo que você tenha procrastinado, se é que você, nessa elegância e produtividade dessa vida, tem alguma coisa que você procrastina. Algumas. Ou que você não tenha realizado, sabe? Uma coisa que você fala, isso eu não consegui ainda. Aí deixa o seu nome no bilhete pra gente saber que foi você que escreveu e compartilha com a gente essa próxima reviravolta, esse próximo como que a gente desejo, né? Intenção de uma coisa. Olha, em parte. Conte-nos. Não, deixa com ele, pode ler, Léo. Então, eu fiquei curiosa. Eu vou fazer em breve uma cirurgia no coração. Mesmo? E eu quero curar o meu coração. Ai, Léo. O que você tem no coração? Eu tenho 3 coisas. Tenho arritmia, taquicardia. E como eu cuido dos meus pais, acho que há uns 15 anos, eu estou cansado. Então acho que vai ser um momento de dar um reset. Priorizar você. Me cuidar. Exatamente, porque você ajuda muitas pessoas. Há muito tempo. Se dedica a muitas pessoas e tem que olhar para dentro, né? Você merece. Nossa, eu vou emanar toda a minha energia, só falar quando vai ser desde hoje. Claro, já deu, já deu. O segundo plano é dar mais certo ainda e o terceiro é ficar incrível. Obrigada, Léo. Obrigada por compartilhar. Nossa, que aula. Gente, abrir seu coração. Eu queria ficar com o Léo assim uns 10 episódios. Eu queria fazer a temporada Léo Freiman. Eu queria o Léo Freiman no programa. Léo, você é necessário. A primeira coisa que ela falou. Obrigado. Obrigada. Foi um prazer estar muito com vocês. obrigada. Gente, para fechar aquele recadinho muito especial para você, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, manda o link para todo mundo, porque esse programa tá muito especial, né? Tem que compartilhar, a gente falou, né? Rede social é isso, a gente precisa desse apoio, dessa rede de apoio, são vocês que vão levar a gente para aquele lugar. Tinha um coração.